poder trazer essa meditação para os irmãos que me suportam com muito carinho. Lucas, no capítulo 7, no verso 11, nós vamos encontrar esta passagem. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de uma mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Até o versículo 16 de Lucas 11, 7, de 11 a 16. Este episódio, narrado por Lucas, ele é intrigante e uma história comovente, e que mostra como o nosso Deus, o Senhor Jesus, se comove de íntima compaixão pelas nossas carências, desesperos, preocupações. Veja que o contexto mostra que Jesus estava vindo de Cafarnaum, após ter realizado um milagre no filho do centurião romano. Os seus discípulos o seguiam e uma multidão ia atrás. E o que chama atenção nesse texto é que nós encontramos duas multidões. E a pergunta que cabe é: em qual delas você irá caminhar? Sim, nós gostaríamos de ter outras opções na vida, pensar em outras possibilidades. Mas a vida que vivemos aqui nos oferece apenas duas possibilidades. Ou uma multidão que segue a Jesus e os seus discípulos, ou uma outra multidão que segue um funeral. Naim é essa cidade perto de Nazaré, a uns 40 quilômetros a sudoeste. A única vez que aparece na Bíblia essa cidade deveria ser uma aldeia muito pequena. Veja que essa mensagem ela é muito importante para o tempo que nós estamos vivendo agora, para o momento de aflição, de incertezas que estamos vivenciando. Perceba você que estas duas multidões representam, tipicamente falando, espiritualmente são de fato aquilo que divide o nosso mundo. Duas multidões que caminham com propósitos e fins diferentes. Duas multidões identificadas, uma com Deus, outras sem Deus. Uma indo para o céu, outra indo para o inferno, poderíamos colocar também. Mas também temos dois destinos. E aqui está. Seguir a multidão, nós temos que medir as consequências e saber o fim delas. Qual o destino que ambas estão oferecendo. Nós caminhamos em duas multidões. Precisamos escolher qual iremos seguir. Qual será o teu caminho, a tua multidão que você vai seguir? Aqui temos nitidamente um grupo de desesperados, um grupo caminhando e tentando consolar uns aos outros. Uma mulher, uma viúva, que tinha um sonho, e este sonho faleceu justamente com a morte do seu filho, o seu único filho. E o desespero toma conta, porque o que será do futuro dessa pessoa? E assim, toda a comoção na cidade, seguindo aquela senhora que levava o seu único filho para enterrar no cemitério. Uma multidão que caminha para levar e caminhar e enterrar os seus sonhos. A multidão
do nosso mundo hoje caminha enterrando seus sonhos, suas possibilidades, porque não percebe o fim que está levando. O perfil da multidão que segue a morte. Vamos destacar: sonhos interrompidos, planos arruinados. Quantos de nós já não vivemos este drama em nossas vidas? A multidão que seguia a morte, o fúnebre, era uma multidão que não tinha alegria, que não tinha perspectiva, que não tinha esperança. Havia desespero, tristeza, angústia, incertezas. E não é isso que estamos vivendo em nossos dias? Nos noticiários, jornais, o que se comenta. Cada vez mais caminhando, ouvindo a multidão, tentando trazer consolo, tentando trazer uma palavra de ânimo. Muitas vozes, muitas pessoas trazendo razões, querendo justificar as mazelas da vida. E caímos nesse desespero, ouvindo o que este diz da multidão, ou aquela outra voz dizendo na multidão. Multidão de filosofias, multidão de religião, multidão de gente que sabe, que entende das coisas de Deus e quer transmitir alguma esperança, mas erram e falham. A grande multidão que segue a morte, que vai para o cemitério, vai enterrar seus sonhos. Isso é muito triste e chama atenção, porque o caminho da morte é um caminho que não tem volta. A grande multidão que segue a morte, podemos destacar Provérbios no capítulo 16, no verso 25. Há caminhos que para o homem parece direito, mas o seu fim é caminho de morte, é um caminho de desespero sem retorno. O caminho da morte é um caminho da incredulidade. Esta é a verdade. Muitos caminham junto. Perceba você que Jesus entra na cidade no capítulo 11, seguido pelos seus discípulos, que eram seguidos por uma grande multidão, pois haviam visto milagres que o Senhor realizara em Cafarnaum. Mas o caminho da incredulidade é aquele que sai da cidade com uma mãe chorosa, desesperada, porque o seu único filho morreu. A sua única esperança, o seu sonho de ter vida, de ter alguma coisa, de ser alguma coisa, tinha sucumbido. O caminho da morte é o caminho da incredulidade. Não há mais jeito, não tem mais o que fazer. Agora basta esperar a hora do enterro, da sepultura. Estou sendo um pouco fúnebre, mas esta é a passagem. João capítulo 3, no versículo 16 a 18, uma passagem muitíssimo conhecida, que precisamos atentar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui está. Não crê no nome do seu Filho unigênito. Perceba você que as pessoas creem em Jesus. Todo mundo quer crer em Jesus, mais alguma coisa. Quer crer em Jesus, mais fazer obras. Quer crer em Jesus e mais penitências. Quer crer em Jesus e rezas para este santo, reza para aquele outro, e mais uma ajuda aqui. Parece que Jesus não é suficiente. Crer somente no Filho de Deus, o Senhor Jesus. O caminho da morte é o caminho do desespero, é o caminho do pecado. Efésios no capítulo 2, no verso 12. Efésios 2:12. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sim, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos conceitos da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo.
Esse é o desespero dessa senhora que carregava uma viúva. Já não tem mais marido, já não tem mais nada. Naquela época, que seguro de vida ela teria? A esperança estava sendo enterrada. O seu sonho não ia ser realizado. O caminho da morte é um caminho sem volta. É o caminho do pecado, é o caminho da incredulidade. A multidão que seguia para a morte, seguia tentando consolar uns aos outros. Estando todos juntos, a multidão da cidade, parece que você encontra certa segurança e conforto, mas você está caminhando para o cemitério. Veja o contraste. Há uma multidão que entra na cidade quando a outra está saindo para o cemitério, uma outra está chegando. O contraste aqui é que há um filho morto que vai ser sepultado. E mais, há uma perspectiva dele tornar a vida. E há aqui o filho de Deus, vivo, entrando na cidade, e que vai ser morto para nos dar vida. É uma história de contrastes que nos chama a atenção. Aqueles que seguiam a Jesus, Provérbios no capítulo 8, no verso 35, diz exatamente porque o que me achar, achará vida e alcançará o favor do Senhor. Provérbios 8 está falando da sabedoria, e a sabedoria se aplica nesta figura ao Senhor Jesus. João 1, no verso 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 6, 47, 48, lemos: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, o sustento da vida, a razão de viver. Aquela senhora tinha perdido toda a motivação, todo o sentido da vida. Ela estava em prantos e em desespero. Mas aquele grupo que entrava na cidade era um grupo avivado, era um grupo que havia visto milagres, era um grupo que sentia que haveria transformação, que havia vida, que a vida tinha esperança. Uma multidão que seguia uma senhora que iria sepultar os seus sonhos, e uma outra multidão que seguia ao Senhor, que realiza sonhos, transforma, traz esperança e não desespero. Um dia aquela senhora, aquela mulher, teve um sonho. Ela queria casar como toda jovem, como todo jovem. Realizou o seu sonho, casou. Mas um dia ficou viúva e o seu sonho começou a ruir. Ela não tinha esperança. Mas ela tinha um sonho realizado, ela tinha um filho. Toda a esperança, toda a perspectiva de vida estava naquele menino, naquele filho que veio a falecer. Que vida triste, desespero, tragédia, drama, sofrimento. Por que tudo isso? Por que a vida nos reserva tamanha surpresa? Mas veja como Deus é providencial. O Senhor aparece justamente na hora que ela está saindo da cidade e Ele está entrando na cidade. Não houve nenhum clamor do meio do povo: Senhor, acuda essa senhora. Ó Deus, faça um milagre. Senhor, não havia nenhum clamor, nenhum pedido. O Senhor, diz o versículo que nós lemos há pouco, no verso 13, que Ele com íntima compaixão se moveu. O Senhor conhece as nossas dores, conhece o nosso sofrimento, a nossa angústia, o nosso pavor. Sem ninguém chamar a atenção, Ele olha para nós. Ele conhece o nosso coração. Ele se apieda e Ele socorre. Há um Deus que nos socorre. Olhando para um cemitério, passeando no meio daqueles túmulos frios, daquele ambiente cálido, sem vida, naquela solidão, podemos ver vários sonhos sendo enterrados, interrompidos, planos que nunca deram certo. O pecado leva a isto. Muitas vezes vemos
E quando eu passeio por estes lugares nada confortáveis, podemos ver na lápide. Nasceu no ano 60, morreu no ano 70, poucos anos de vida. Nasceu em 1970, morreu em 1998. O que realizou nesse tempo? Pouca chance teve na vida. É triste caminhar num lugar assim. A pergunta que fica para você: você sabe o que é um epitáfio? Uma lápide? Um epitáfio é aquela inscrição tumular. E que a sua lápide, o seu epitáfio, nunca seja: aqui jaz todos os meus sonhos, todos os meus planos, todas as minhas esperanças. Mas que o nosso epitáfio, na nossa lápide, seja como o do apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Veja que nessa história, a ação do Senhor Jesus, Ele consola. Não chores, mulher. Esta é a palavra de ordem do Senhor. Antes do milagre acontecer, antes de qualquer ação do Senhor, Ele nos consola. Não chores. A esperança está na sua frente. Ele nos toca com poder. É o que diz no verso 14. Esquife era uma espécie de maca onde carregava o féretro, o defunto. E a cultura judaica era de morreu naquele dia enterrar na mesma hora, conforme Deuteronômio 21 ou Atos 5, no verso 5. Morreu, enterrou, acabou. Não tem aquele lamento mais prolongado, mas um profundo e doído lamento. O Senhor, quando Ele faz parar todo aquele cortejo, não só para o cortejo, mas o cortejo volta. Ele ressuscita os sonhos. Ele dá nova perspectiva de vida. Quando o Senhor fala, quando ouvimos a voz do Senhor, há novas esperanças para a nossa vida. É isso que acontece. Imagine naquele tumulto, naquele caminhar angustiante, onde que todos passam por cima, não querem ouvir a voz do Senhor, porque eles estão em grandes desesperos e tormento. O Senhor não vai entender a minha dor. O Senhor me abandonou. O Senhor não vai compreender. E vão ao cemitério. Mas aqui Ele para aquela multidão que está saindo e faz o milagre. Toda aquela multidão teve que dar meia volta quando o menino se levanta e fala. Deve ter comovido toda a cidade. A euforia foi grande. Isso chama-se conversão, quando a pessoa volta. Nesse mesmo evangelho de Lucas, lá no capítulo 15, nós temos uma conversão, no verso 17 de Lucas 15, quando o jovem, o filho pródigo, o outro filho, caindo em si, tornando a si, volta para o pai. E aqui está a mensagem. Muitas vezes nós precisamos cair em si. Estamos caminhando a passos largos para longe do Senhor, para a morte, longe da vida. E precisamos parar e avaliar a nossa vida. O custo deste caminho da incredulidade, do desespero, o caminho do pecado. E voltar-se para o outro lado e seguir a Jesus, o caminho da vida, da esperança, da salvação, do alívio, da alegria. É isso que o Senhor promove. Há um Deus que se compadece das nossas fraquezas. Nós podemos ler isto em Hebreus, no capítulo 4, no verso 16. Chegando, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E o verso 14 de Hebreus 4, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Podemos confiar no Senhor. Nos protege, nos dá vida. Cada vez mais, esta é a mensagem. Saia da multidão,
caso você esteja caminhando a passos largos para a morte, para uma vida de desespero, volte-se para o Senhor. Caminhe atrás do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.